Amor e Sexualidade, uma compilação de artigos de Joana. Nós iniciamos esse livro no capítulo 26, porque esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte do livro, do capítulo 1 ao 25, trata exclusivamente da sexualidade humana. Do capítulo 26 a 52, trata das relações afetivas. E eu decidi iniciar o estudo do livro pela segunda parte do livro, então hoje estamos no último capítulo. E eu lembro da Dani me falando isso. Começa pelo último capítulo, que fala do divórcio. Enfim, é isso. Então, capítulo 52 do livro Amor e Sexualidade, lembrando mais uma vez que então live de sexta-feira, somente agora em 2021, pessoal, no dia 8, ok? Então vamos lá. Capítulo 52, divórcio. Lembrando que eu não faço a leitura inteira do capítulo, mas somente de algumas partes que nós retiramos. Deixa eu abrir esse troço aqui. Ok, melhor. Vamos lá. Na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral, através do qual espíritos comprometidos se unem para elevados cometimentos no Ministério Família. Então, o que Joana fala, na generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral. Foi na live da semana passada, nós falamos sobre isso, trouxemos o livro Nosso Lar, em que falamos disso, também trouxemos o livro Consolador, se eu não me engano, foi na sexta-feira passada. Sem dúvida, reencontros de espíritos afins produzem vida conjugal equilibrada, em clima de contínua aventura, através da qual missionários do saber e da bondade estabelecem a união, objetivando nobres desideratos em que empenham todas as forças. Já vou dar uma dica aqui. Se um dia vocês me virem com alguém, é um espírito afim. Outras vezes, programando a elaboração de uma tarefa relevante para o futuro deles mesmos, penhoram-se em uma união conjugal que lhes enseje reparação junto aos desafetos e às vítimas indefesas do passado, para cuja necessidade de socorrer e elevar compreendem ser inadiável. Ou seja, vamos ver aqui três questões. A primeira, ela diz que, na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustes emocionais e oficina de reparamento moral. Ponto. Aí ela vai dizer que, sem dúvida, existem reencontros de espíritos afins. Almas irmãs, almas gêmeas, o nome que você queira dar. E aí, então, para estas pessoas, vai haver uma vida conjugal mais equilibrada em clima de contínua aventura. Por quê? As pessoas que são espíritos afins, gente, não é espírito afim pela bebida, não é espírito afim pela droga, não é espírito afim pela balada, não. Espíritos afins, ela está falando de nível de moralidade, sintonia espiritual elevada. É sobre isso que ela quer dizer. Então, o que vai estar dizendo aqui? Através da qual missionários do saber e da bondade estabelecem união, objetivando nobres desideratos, ou seja, a união de almas irmãs, almas afins, almas gêmeas, elas possuem um propósito maior. Né? Não é somente ter a felicidade entre elas, mas, sem dúvida, sempre existe um propósito. Por quê? A espiritualidade, eu já falei isso em várias lives, tudo que elas fazem é com um propósito maior. Então, o propósito não é somente você viver alegres e felizes para sempre com outra pessoa, não. Isso tem que ter um propósito maior. Qual é o propósito? Quem sabe que vocês sirvam de exemplo para outras pessoas. Quem sabe que vocês possam ter uma missão maior, os dois juntos, para espalhar amor, seja o que for. E aí, no terceiro caso, qual é a questão? Penhoram-se na elaboração de uma tarefa relevante para o futuro deles mesmos, penhoram-se em uma união conjugal que lhes enseje reparação. Olha só, união conjugal que lhes enseje reparação junto aos desafetos e às vítimas indefesas do passado. Aí já é uma outra questão. Vejam que aqui ela está dizendo o quê? Que as pessoas se unem para receber como filhos pessoas com as quais elas no passado promoveram algum desacordo, desafetos e vítimas do passado. Então, vejam o que ela vai dizer, que ou você se une para reparação, ou você se une porque vocês são almas afins, ou se une para que recebam como filhos, então, desafetos do passado.
Mais à frente, então, ela vai dizer sobre os filhos. Não, mas espera aí. Acho que não é isso não. Calma. Normalmente, porém, através do consórcio matrimonial, exercitam-se melhores virtudes morais que devem ser trabalhadas a benefício do lar e da compreensão de ambos os comprometidos na empresa redentora. Nestas circunstâncias, a prole, quase sempre vinculada por desajustes pretéritos. Então veja que ela inicia o capítulo dizendo que na sua generalidade, ou seja, geralmente falando, o matrimônio é um laboratório de reajuste. E o que ela fala sobre os filhos? A prole quase sempre vinculado por desajustes pretéritos. Já viu a confusão que está formada? Já entendeu? Ou seja, é como está lá no nosso lar. A maioria das uniões são para reajustes mesmos, e aqui ela vai estar trazendo essa informação mais uma vez e vai estar dizendo que os filhos quase sempre vinculada por desajustes pretéritos. É igualmente convocada ao buril da lapidação na oficina doméstica, de cujos resultados surgem compromissos vários em relação ao futuro individual de cada membro do clã, como do grupo em si mesmo. Ou seja, a família é a nossa primeira e, quem sabe, por que não dizer, maior escola. Seja a primeira família, a família onde nós nascemos, ou a segunda família, a família na qual nós criamos, ou seja, nós nos casamos e temos filhos ou não, enfim. Então temos duas famílias, basicamente. E aquela vai dizer que, geralmente, as famílias, isso aí é isso, tudo junto e misturado. Às vezes os seres muito atrapalhados, às vezes ao invés de caminhar, eles vão sendo levados aos trancos e barrancos. Vejam, se o casamento, na sua generalidade, é para reajuste e os filhos quase sempre são para regularizar questões do passado, é óbvio que o lar nem sempre vai ser uma bênção. E é claro que existe. É óbvio que existe. É claro que vai existir, por exemplo, almas afins, marido e mulher, ou marido, mulher e mulher, não estou adentrando nesse campo, que vão receber como filhos, às vezes, dois filhos que também são espíritos afins e um filho que vem, que é o reajuste do passado. Ou, às vezes, os dois filhos são o reajuste do passado. Portanto, sem dúvida, já estamos vendo, então, que é uma prova... Por que está molhado aqui? É uma prova... É que eu estou suando agora que eu me dei conta. É uma prova que, quando precisamos ter muita coragem. O que eu mais vejo, eu vejo muito isso. Eu vejo as pessoas na sua inconsciência espiritual se unindo a pessoas que de longe você já vê que não vai dar certo. Se chegar mais perto, então, aí você vê que você se pergunta, mas por que essas pessoas estão juntas mesmo? Muitas vezes as pessoas elas não se relacionam afetivamente. Elas brigam o tempo todo. E aí você não mora num lar. Você não mora num lar. Você mora num campo de batalha. E que pena. Mas talvez nós pudéssemos entender, estarmos mais conscientes de nós mesmos e procurarmos fazer escolhas mais acertadas. Mas qual é a grande questão? Como o ser humano ele é frágil em si mesmo, e infelizmente a maioria dos seres humanos, eu já falei isso muito, a gênese de muitas questões de padrões de comportamento dos seres humanos, exatamente a gênese vai ser a baixa autoestima. Então as pessoas elas acabam aceitando para si, muitas vezes por terem baixa autoestima, um companheiro, uma companheira que não seja aquilo que elas esperavam, mas é o que tem na hora. E aí, por carência afetiva, carência sexual, N outras questões, aparência física, questões financeiras, questões de poder, questões de beleza, seja o que for, acabam então se vinculando com seres com os quais não se trata de uma alma afim, uma alma irmã. E essa é a questão. Isso, ou seja, esse movimento espiritual que a gente vê desde que nosso lar foi publicado, que é a primeira vez que eu saiba que nós temos essa informação, é de 1944 até os dias de hoje, lembrando que este texto aqui, vamos ver, este texto é do livro Após a Tempestade, capítulo 13 de 2016. É um livro
contemporâneo nosso, extremamente recente, nós vamos ver o quê? Que a maioria dessas relações se dá, então, porque os seres humanos são inconscientes de si mesmos. Porque é óbvio que, se você é seguro de si mesmo, você tem uma autoestima equilibrada, você vai buscar fazer escolhas melhores. Não é interessante a gente pensar nisso? E não é interessante, então, nós, por consequências, deduzirmos que, como estamos saindo de um mundo de provas e expiações, e daqui a aproximadamente 40 anos estaremos adentrando o mundo de regeneração, ou seja, a nossa próxima reencarnação, já estaremos no mundo de regeneração. Não é interessante pensar, então, que esse tipo de união, basicamente, ela não vai mais ocorrer? É interessante como as pessoas não se dão conta que no mundo de regeneração não tem expiação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 16 a 18, mensagem de Santo Agostinho. Dá uma olhadinha lá. Ele vai nos dizer que o mundo de prova e expiação não tem mais expiação, só prova. Ou seja, não vai haver mais o sofrimento pungente de relações afetivas mal trabalhadas. É muito curioso. Às vezes eu me pego filosofando sobre isso e eu falo assim, mas como é que vai ser isso? Porque nós vemos tantas relações desajustadas e que, ao invés de pagarem seus débitos passados, angariam novos débitos para o futuro, como é que vai ser? E, como eu sempre digo para o meu mentor, que bom que eu não sou administrador desse troço. Eu não sou governador desse planeta, porque sem dúvida está fora da minha alçada. Isto cabe à espiritualidade maior. Gratidão por aqueles que estão clicando nos coraçõezinhos, queridos, que é como eu sempre digo, né? Para eu saber que eu não estou falando somente para desencarnados, mas para encarnados igualmente. De certo modo, a precipitação, ela fala mais abaixo, de certo modo, a precipitação resultante do imediatismo materialista que turba o discernimento é quase sempre pelo desequilíbrio no comportamento sexual. Muito interessante. Muito interessante isso. É responsável pelas alianças de sofrimento, cuja harmonia difícil quase sempre culmina em ódios ominosos ou tragédias lamentáveis. É muito interessante essa fala dela, que ela diz: precipitação, ou seja, essa ansiedade em ter alguém do seu lado. Seja porque pela idade que chega, seja pelo medo da solidão, seja pela carência afetiva, sexual. Então, uma precipitação resultante do imediatismo materialista, turbodiscernimento. Aí ela está entrando já na questão financeira, mas também pelo desequilíbrio no comportamento sexual. Ou seja, ela está dizendo aqui que muitas uniões se dão devido às questões financeiras e de ordem sexual. E eu entendo, eu sempre falo isso aqui, né? Eu entendo muitas pessoas que colocam em primeiro lugar nas suas relações não afeto, mas a questão financeira. Não vou adentrar nesse campo. Muitas vezes a pessoa, o mais importante para ela é se sentir segura financeiramente, está tudo bem. Não vou adentrar nesse campo. E muitas outras pessoas, devido à juventude, é aquele casal que eles resolvem a briga na cama. Briga, mas depois resolve tudo na cama. Não está resolvendo nada. Não, Jack, mas na cama, de 0 a 10 a gente é 20. Nossa, que bom! Mas se espiritualmente falando, vocês forem 5, não dá liga. Não dá liga. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele e ela pode ser um atleta sexual na cama. Pode ser, de 0 a 10 pode ser 20 a relação sexual. Não mantém. Não mantém. Porque as aspirações da alma estão acima das aspirações sexuais. É um fato. E com o tempo, simplesmente aquilo não se mantém. Não sou eu quem digo, é Joana. Ela está dizendo que mesmo desequilíbrio no comportamento sexual. É o que eu sempre digo. No seu checklist, o padrão moral, ele tem que ser o mais importante. É um pool. Na verdade, o checklist é uma série de questões, né? E não sejamos hipócritas que a aparência externa não tenha valor. É óbvio que tem. Isso é uma grande hipocrisia, a pessoa que diz que não se importa, não é verdade. Tanto que a primeira coisa que te chama a atenção numa pessoa, você não conhece a pessoa. Então você está, vamos supor, você está no centro espírita assistindo uma palestra. E você vê lá do outro lado da plateia um rapaz que te chama a atenção, uma moça que te chama a atenção. Por que te chama a atenção? Ah, eu sou médium, eu sou clarividente e eu consigo enxergar aquela alma. Really? Sério? O que chama a atenção, queridos, é a aparência externa.
Vai ser no local de trabalho, vai ser na faculdade, no centro espírita, na academia, na rua, na balada, seja onde for. O que chama atenção primeiro, caso você não conheça. E é claro que é uma série de questões. Então vamos ter sim a questão da beleza, da aparência externa. Não beleza em si, mas a aparência externa sim chama atenção. A questão financeira, de uma forma ou de outra, a não ser que você seja arquizilhardário, mas na maioria dos casos que as pessoas elas estão na mesma faixa, elas buscam também isso, uma segurança financeira. Porque afinal estamos no mundo de César e a questão financeira ela faz parte da vida humana, o trabalho faz parte da vida humana. O que mais podemos ver? A questão da religiosidade é importante. Se você é espírita e você começa a namorar uma evangélica fundamentalista, e nada contra, simplesmente a evangélica fundamentalista, para ela, você tem uma religião do diabo. Como muitos evangélicos, por falta de conhecimento e estudo, julgam isso. Complicado. Né? Às vezes as pessoas elas se sentem seduzidas por posições de poder, por título de profissões. Tudo é muito... A questão sexual também é muito importante, sem dúvida alguma. Né? Imagina que você vai namorar uma menina, um rapaz, e o rapaz chega para você e fala, não, eu quero me relacionar com você, mas eu optei pelo celibato, mas eu quero ficar com você, eu quero me casar com você, mas a gente não vai ter relação sexual. Podem parecer incrível para vocês, mas eu já vi um caso desse. Eu conheci um caso desse. Então, só que sempre o que precisa ter valor primordial, fundamental na relação. Os quesitos outros podem ter uma nota 5, 5,5, 6, 6,5, 7 está bacana. Não comece a exigir demais. Agora, no quesito espiritualidade. E vejam que eu estou dizendo espiritualidade, eu não estou dizendo quesito religião, porque você sendo espírita, você não precisa estar com alguém que é espírita, não. É um equívoco. Você precisa estar com alguém que tenha religiosidade, espiritualidade e que respeite a sua religião. Simples assim. Não, Jack, mas se eu for espírita e ela for evangélica ou for de outra religião, existe o respeito mútuo, existe a religiosidade, existe amor, o comprometimento. Tenho certeza que vocês vão chegar a um denominador comum? Sim. Esse é o ponto, né? Uma vez eu soube de um caso de uma moça, um rapaz que namorava uma moça evangélica, ele era espírita, e para a moça o espiritismo era a questão do diabo. E ela falou, não, você pode ir, vai lá onde você quer. E aí eles começaram a se relacionar, ele veio conversar comigo, eu falei, olha, isso é muito sério. Vocês precisam estar mais atentos a isso. Daqui a pouco ele ficou noivo, eu falei, já conversou com ela? Não, vou conversar, e me procurou alguns dias. E ela falou, não, óbvio que se a gente casar e tiver filhos, os nossos filhos serão criados de acordo com a minha igreja, na escola da minha religião, e é óbvio que você não vai ter nenhum livro desses teus aí do diabo aqui na minha casa. E ele esperou 3 anos para ter essa conversa. Esperou ficar noivo para ter essa conversa. E agora? Complicado, né? Será que não somos nós? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, versículo, item 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoais sobre a vossa cabeça? Mensagem de Adolfo, bispo de Alger, diga-se de passagem essa mensagem. Será que nós não estamos fazendo isso? Sigamos com a Joana. Indispensável no matrimônio não se confundir paixão com amor, interesse sexual com afeição legítima. Devia ter lido até essa parte, né? Que é logo abaixo. Indispensável no matrimônio não se confundir paixão com amor, interesse sexual com afeição legítima. Comprometessem-se realmente a ajudar com lealdade, aqui ela já está falando do casal, estruturassem-se nos elementos das lições evangélicas, compreendessem e aceitassem como legítimas a transitoriedade do corpo e o valor da experiência provacional, e se evitariam incontáveis dramas, inumeráveis desastres do lar, que ora desarticulam as famílias e infelicitam a sociedade. O casamento é contrato de deveres recíprocos, em que se devem empenhar os contratantes a fim de lograrem o êxito do cometimento. Gente, ninguém falou que morar debaixo do mesmo teto é fácil. E é simples assim, né? Então, respeito à individualidade, respeito ao outro, a reciprocidade e o amor são fundamentais.
Aí Joana adentra o outro campo. O divórcio e como desquite são, em consequência, soluções legais para o que moralmente já se encontra separado. Semana passada nós fizemos aqui a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 5. Cabe a releitura rápida? Vamos ver aqui, capítulo 22, item 5. Vamos ver se é isso mesmo. Capítulo 22, item 5. O divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Vou reler. O divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Voltemos agora a Joana. Aí ela vai falar sobre o divórcio desquite. Evidente que tal solução é sempre meritória. É interessante que aqui bom, vou ler somente. Evidente que tal solução é sempre meritória, o divórcio desquite, por evitar atitudes mais infelizes que culminam em agravamento de conduta para os implicados na trama dos reajustamentos de que não se evadirão. Então, ela está dizendo que sempre que você vai ver que a coisa está piorando em vez de melhorar e que não tem chance de melhorar, ela está dizendo aqui, tal solução é meritória para evitar atitudes ainda mais infelizes. Mais abaixo, ela vai nos dizer: imprescindível que, antes da atitude definitiva para o desquite ou o divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto os filhos merecem que os pais se imponham em uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Períodos difíceis ocorrem em todo e qualquer empreendimento humano. E toda semana a gente vê isso, né? Ao longo de todos esses meses estudando Joana, várias vezes ela fala que mesmo quando existem uniões de almas afins, almas irmãs, almas gêmeas, ainda assim, sempre tem altos e baixos. Por quê? Porque somos seres humanos. Somos frágeis. Às vezes, dificuldades no trabalho, dificuldades na família, na saúde, algum adoecimento de algum familiar, algum problema que faz com que a gente esteja dormindo pouco, e quando a gente dorme pouco, o nosso sistema nervoso central não se reequilibra. Quando ele não se restaura, a gente fica mais arredio, mais agressivo, mais irritável, exatamente porque não houve o sono físico para reparar. Às vezes, problemas de exigências no trabalho, nós sabemos que, hoje em dia, a disputa pelo lugar ao sol, ela é extremamente complexa, e muitas vezes nos trabalhos em que a gente passa, às vezes, 8, 10, 12 horas do nosso dia no trabalho, nós acabamos chegando em casa extremamente desgastados. E aí, infelizmente, muitas vezes, quem vai responder por isso será o esposo ou a esposa. Por quê? Como você não pode dizer ao seu chefe o que você gostaria, você guarda aquela energia e acaba indo para casa. E aí, o que você faz? Acabei de lembrar que eu falava muito isso em palestras que eu fazia públicas, eu falava muito isso. Se você está vendo que você está indo para casa com uma energia densa do seu trabalho, você está nervoso, você está irritado, vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho. Não vai para casa. Não vai para casa, não. Vai para academia. Também não vá para o bar. Não vá para o bar beber, por favor. Não faça do álcool a sua fuga. O exercício físico pode ser. Vai para a academia. Joga essa energia fora, lá na academia. Vai dar uma volta no quarteirão antes de ir para casa. Não vá para casa com aquela energia. Porque o que vai acontecer? Quando você está com essa energia assim, seu padrão vibratório está baixo. E aí pode ser que você jogue no seu esposo, na sua esposa, tudo aquilo que você guardou durante o dia. E acontece que ele e ela não tem nada a ver com isso. Então, procure ou fazer alguma outra atividade. Vá numa casa espírita assistir uma palestra quando estiver fora da pandemia. Está irritado? Fala, amor, não vou para casa agora não. Vou lá no centro assistir uma palestra, tomar um passe, não estou bem? Ótimo. Se você estiver irritado, mas você conseguir canalizar essa energia, já conversa ou antes de chegar em casa ou chegando em casa, fala. Fala do seu dia difícil, mas não agrida.
Quando chegar em casa, quem sabe, toma um chá. Eu não gosto de chá. Eu não sei tomar chá. Mas quem sabe, tome um chá. Tome um chá de, sei lá, não sei, erva cidreira, camomila, não é essas coisas que acalmam. Tenta baixar um pouco. Fazer com que o teu sistema nervoso central se serenize. Não quer ir para academia? Vá para uma aula de meditação, vá praticar yoga. Alguma coisa que você consiga pegar aquela energia e não chegar em casa com ela. Se for para chegar em casa, muito cuidado. Porque o seu esposo, a sua esposa, eles não... Claro que eles estão ali, te amam, estão ali para te amparar. Mas eles, uma vez ou outra, tudo bem, mas eles não são obrigados a receber a nossa energia densa, negativa, as nossas reclamações e a nossa agressividade do dia a dia. Se conseguimos controlar e conversar de uma forma pacífica, dizendo das lutas do dia a dia, ótimo. Mas se não souber, vamos antes de ir para casa. Ah, Jack, eu não faço academia. Ok, chegou em casa, antes de subir, dá umas 10 voltas na quadra. 10 voltas? Não, tô brincando, não precisa de 10 voltas, né? Não, 9 voltas, tá bom. Dê umas 9 voltas ali, fica uma hora caminhando, de roupa mesmo, de terno, seja lá o que for, e depois vai para casa. Faltam só 10 minutos, mas eu acho que a gente consegue terminar. Eu espero. Se te encontras na difícil conjuntura de uma decisão que implique problema para os teus filhos, para e medita. Necessitam de ti, mas também do outro membro base da família. Não te precipites através de soluções que às vezes complicam as situações. Dá tempo a que a outra parte desperte, concedendo-lhe ensancha para o reajustamento. De tua parte, permanece no posto. Não sejas tu quem tome a decisão. A humildade e a perseverança no dever conseguem modificar comportamentos, reacendendo a chama do entendimento e do amor, momentaneamente apagada. Agora ela fala coisa importante, com a qual na semana passada houve tantas questões complexas, né? Mas hoje ela deixa claro agora. Não te apegues ao outro, porém, até a consumação da desgraça. Se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transformes em algema ou prisão. Ou nas relações abusivas, caso ele, geralmente é ele que queira te algemar, não permita. Tem paciência e confie em Deus, que cada ser rume pela rota que melhor lhe apraz e vive conforme lhe convém. Estará, porém, onde quer que vá, sob o clima que merece. Quando se modifica uma circunstância ou muda uma situação, não infiras disso que a vida e a felicidade se acabaram. Até que ela dizendo para as pessoas que houve alguma questão, né? Prossegue animado de que aquilo que hoje não tens será fortuna amanhã em tua vida. Se estiveres a sós e não dispuseres de forças, concede-te outra oportunidade, que enobrecerás pelo amor e pela dedicação. O que ela está falando aqui? Busque um outro parceiro, uma outra parceira. Se te encontrares ao lado de um cônjuge difícil, ama-o assim mesmo, sem deserção, fazendo dele a alma amiga com quem estás em curso pelo pretérito, para a construção de um porvir ditoso, que a ambos dará paz, facultando deste modo a outros espíritos que se revincularão pela carne a ocasião excelente para a redenção. Eu fico imaginando quem está ouvindo, como deve ser difícil, porque às vezes Joana, ela é muito prolixa, né? Basicamente é o seguinte, pessoal. Vou resumir o que Joana está dizendo. Ok? Vou resumir. É o seguinte, vai levando até onde der. Certo? Se vê que o negócio está desandando, sai. Porque é isso que ela fala. Para quem não se deu conta, é isso que ela fala, ok? Não te apegues ao outro, porém até a consumação da desgraça. Certo? Então, a gente vai levando uma relação com uma pessoa difícil até onde a gente vê que dá. Quando a gente vê, Jack, qual o sinal que está na hora de pular fora, como as pessoas dizem, né? É fácil. É fácil de saber e é impressionante como as pessoas não se dão conta.
Se você começar a adoecer mentalmente, espiritualmente, está na hora de sair. Você atingiu o seu limite, ok? Se você, por causa da relação, você começa a ter síndrome do pânico, ansiedade, depressão, você começa a emagrecer, a tua imunidade baixa, você vai definhando o que você está vendo. Que você, na tentativa de salvar o outro do afogamento, está afogando junto. E ainda que tenha toda essa questão de resgatar débitos do passado, veja, você talvez esteja angariando novos débitos para o futuro. Então, antes de tudo, ame a si mesmo. Não egocentricamente, não. É simplesmente entendendo que, resposta da questão 642 do Livro dos Espíritos, faça o bem no limite de tuas forças. Guarde esta questão. Questão 642. Então, se você vê que você já foi no seu limite, está ultrapassando a ponto de você estar adoecendo, é o ponto de você chegar para o companheiro, a companheira e dizer: não é que eu não te amo, eu somente não consigo mais. E ocorre. E aí, quem sabe, pode ser que uma próxima existência vocês vão se reencontrar ou não. Como sempre, não existe uma regra, uma receita de bolo. Não existe isso, ok? Então pode ser que o tempo que você ficou, a espiritualidade, no dia que você, quando você desencarnar, eles falam, e você com culpa e tal, eles falam assim, não, tá tudo bem. Você ficou o tempo necessário. Você já fez a tua parte. E você preocupado. Ai, mas será que eu vou ter que vir com ele em outra vida de novo? E a espiritualidade vai falar, não. O que você tinha para aprender e o que você tinha para ensinar já foi feito. Que às vezes muitas pessoas elas levam relações arrastando correntes, né? E porque acham que tem algo a pagar, que devem algo. Então, todo cuidado é pouco. Quando se tem filhos, sem dúvida que é algo complexo, sim. Mas nós precisamos entender que Deus está acima de tudo. E quem não nos garante que os filhos não tenham que passar pela prova de serem criados por pais separados? E muitas vezes eu soube de um caso em que a mãe, depois de muitos anos, resolveu se separar do pai. Quando ela se separou, quando ela deu a notícia para os filhos, eles falavam assim, nossa, finalmente, né? A gente não via a hora disso acontecer. E após a separação, todos passaram a viver muito melhor. Vejam só. Filhos se tornaram filhos mais saudáveis, porque não havia um lar, havia um campo de guerra. Então os filhos, obviamente, estavam envolvidos. Então você precisa pensar, não, peraí, mas se eu estou num campo de batalha e meus filhos estão aqui, eles também estão sendo feridos. Será que não é mais saudável nós nos separarmos, como Joana vai nos dizer, como Kardec nos diz? Será que não é mais saudável separar? Será que eles não estarão mentalmente mais saudáveis, nossos filhos, não vendo essa briga? Então, tudo é um caso. Claro que existem, muitas vezes, terapia de casal, façam terapia de casal, mas talvez chegue uma hora que fala assim, não dá mesmo. E aí já vem a famosa música de Lulu Santos, da década de 80. Obviamente, eu ouvi dizer, porque eu não tinha nascido ainda nessa época, visto que eu tenho 20 e poucos anos, não é isso? Em que Lulu Santos nos diz, não é que eu te quero mal, eu só não te quero mais. E às vezes isso só ocorre ao longo de todas essas sextas-feiras, e hoje chegando ao final, não é? Quantas vezes eu já não disse isso? Que o amor por si só não sustenta uma relação, infelizmente. Precisa haver respeito, precisa haver reciprocidade. Às vezes o seu esposo virou um criminoso e você o ama. Às vezes seu esposo ele se tornou um bandido, você o ama e você o ama. Às vezes seu esposo ele se tornou ele adentrou o campo da bebida, das drogas de toda ordem, e ele começa então a ter violência física dentro do lar, batendo fisicamente você e nos seus filhos, ou quem sabe, devido às drogas, devido ao álcool, quem sabe, você veja que ele não esteja olhando para aquela filha adolescente de uma forma mais estranha e que requer um pouco mais de atenção. Infelizmente, queridos, infelizmente, sim, ainda estamos em um mundo de provas e expiações, e sim, estas questões, infelizmente, ainda existem. Então, o amor por si só, ele não sustenta. É preciso haver uma série de outras questões. Queridos, faltando 1 minuto para o término de nossa live,
Lembrando então que amanhã é sábado, 17h30, temos live. Domingo, até onde eu sei, eu tenho live 9h30 da manhã e depois a palestra presencial no Maria de Magdala. Lembrando que a palestra do Maria de Magdala não será veiculada na mídia, nas mídias sociais. Quem quiser ainda no domingo ir lá, eu fiz essa postagem, eu vou fazer hoje de novo, vou fazer a postagem. Quem quiser ir, não dá para chegar e ir entrando, não será dessa forma. O Henrique França, coordenador da Maria de Magdala, ele vai ter alguém na portaria para ver se está nessa lista de pessoas que querem ir e tudo mais, mas eu estarei fazendo a postagem assim que terminarmos a segunda parte da live, ok? Gratidão a todos que não ficarão conosco na segunda parte, que é exatamente a parte de perguntas e respostas. Nos vemos então, quem sabe, amanhã, ou domingo, ou segunda, ou terça, ou quarta, semana que vem inteira. Gratidão. Vamos à nossa prece. Vamos à nossa prece de encerramento, queridos. Mestre Jesus, ao longo destas 26 semanas de estudo, Senhor, só temos a lhe agradecer. Agradecer pelo amparo da espiritualidade maior. Agradecer pela presença desses amigos espirituais, que em teu nome nos auxiliam neste trabalho de levar luz a nós mesmos e todos aqueles que conosco aqui estão. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos de Joana para o nosso trabalho. Te agradecemos pela presença de cada uma das equipes espirituais individuais em cada um dos lares que semanalmente aqui estão conosco. Agradecemos pela presença de tantos amigos, encarnados e desencarnados. Que venha então, Senhor Jesus, 2021, e a partir do dia 8 de janeiro, estaremos retomando então o estudo do livro Amor e Sexualidade, iniciando então o capítulo 1. Abençoa-nos a todos, Senhor. Gratidão. Gratidão, muita gratidão, Senhor, por ter nos auxiliado durante todos esses meses. E em nome de Deus, nosso Pai, e em teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por encerrada a primeira parte do nosso estudo da noite, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Queridos, gratidão imensa. E daqui então, às 21h04, 21h05, já retornamos para a continuação do nosso estudo. Aos que não ficarem, eu desejo, eu dedico paz, muita paz a cada um de vocês. Até já.